Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Confere. Mas ainda assim, conseguimos, ao longo destes 6 anos, que todos os dias seja um programa diferente. Claro, um cliente fresquinho. Modos diferentes, uma abordagem diferente. Novas graças, umas vão desaparecendo. A morte também não é uma morte. Não, É a claro, morte. é o A morte início de uma, é uma porta para exatamente. outro mundo. Mas não deixa de ser mais do mesmo. Mas as pessoas também gostam de ser aquela Sim. regularidade. O que são as Agora- pessoas, não é? Exatamente. Elas próprias. São mais do mesmo. Mais do mesmo. É outra vez arroz, não é para se chamar assim. As pessoas estão já na sua coisa, está a fumar o seu cigarro. Sim, mais um dia. A ver a sua cevadazita, agora com a crise, Claro. não é? A pessoa Ainda há nos- crise. Eu nunca sou, Sim, sim, graças a sim, Deus, sim. afetado por essa Na boca de um realidade. português há sempre crise. E portanto começaram a tomar as vossas cevadazitas, os vossos mocambitos. Cevadazitas. Aquelas pastilhas de café, aquelas cápsulas, já vão ao preço de ir claro. ao bar da claro, RTP. Uma cápsula, vai saber, e aquilo dá para Se fores lá, um quilo de se for- cevada. se tu fores daquelas pessoas que vai sempre ver o preço por unidade e preço por quilo no Sou supermercado. essa pessoa. Claro que sou. Claro que sou. Dá jeito. Bem sei. Já podes verificar que uma cápsula já vai a 40 paus. Sim, sim, sim. Cêntimos. Vamos lá então dar destaque hoje, que é uma história. Olha, nem sei como é que é de classificar. É uma história que é uma verdadeira novela, e até direi mais, uma verdadeira novela mexicana. Vamos Das que nós já. gostamos. Bora. É uma história mesmo. Vamos andar aqui num roller coaster de emoções, como é costume. Neste dia, em 2017. Foi ainda agora. Pois foi, até vou pintar os olhos. Esse foi o ano da crise mesmo. Pois foi, é exatamente o ano da crise. O ano da cevada, do arroz trinca Claro. e do sangacho de atum, de ser uma refeição quase chique. E morria na cidade do México. México! México! Cidade do México, 86. E morria aos 12 anos. Aqui já começa a entrar um bocadinho numa. Arruma a brincadeira. É verdade, falamos da estudante mexicana Frida Sofia, que é um Frida de homenagem, com certeza, à grande pintora mexicana. Antes de contarmos esta história da estudante mexicana de 12 anos, vamos falar um bocadinho desta cidade, que é a capital do México, claro, a cidade do México, onde vivem quase 10 milhões de pessoas. Xiii. É a cidade mais populosa da América do Norte, portanto, incluindo o Canadá. Para já lembrar, o México fica na América do Norte também. As pessoas, Claro. como falam espanhol, há pessoas que é. Sim. É na América do Sul. Não, é na América do Norte também. E não há muito tempo, grande parte até do território que nós conhecemos hoje É verdade. por Estados Unidos da América, Era Arizona, pertencia ao Califórnias da vida, pertenciam à casa-mãe E o do Novo México. Novo México. Vamos lá. Na cidade em si vivem 10 milhões de pessoas e na área metropolitana, que a gente gosta muito de dizer, vivem 20 milhões de pessoas. É mesmo muitas pessoas. Parecendo que E não. em São dois condições, Portugais. grande parte. Em condições Pois complexas, é verdade. São 2 Portugais, São dois Portugais. como 2 sumóis. Exatamente. Agora imaginem. É muita gente. Agora, por falar em Portugal, tal como Lisboa, esta cidade do México, e o México até em geral, é uma zona do mundo de enorme atividade sísmica, gigante. Alguns dos maiores e até mais destrutivos terremotos de que há registros aconteceram precisamente na cidade do México. Alguns deles nós ainda nos temos presentes na nossa memória. Como aconteceu, por exemplo, no dia 19 de setembro de 1985. Eram por volta das 7 da manhã e a terra começa a tremer com uma violência gigantesca. Nunca se soube ao certo quantas pessoas morreram, mas estima-se qualquer coisa como 10 mil pessoas morreram deste terremoto em 1985. Explicar aqui um bocadinho porque é que estes terremotos, que geralmente são em zonas onde as pessoas vivem em condições mais precárias, que morrem mais, não é? Nós ouvimos falar na Turquia, no Irão, tudo mais, em zonas mais onde as pessoas, agora até mais recentemente, há praticamente um ano certo, em Marrocos, a destruição, não tanto nas cidades, mas sobretudo onde as pessoas vivem em casas que caem com mais facilidade. E a cidade do México é uma cidade grande, como arranha-céus, é uma cidade com bastante infraestrutura grande, só que está construída numa enorme lagoa, uma gigantesca lagoa seca, e portanto os sedimentos e essas porcarias tornam todo o solo muito Frágil. instável. Sim. E por isso é que é particularmente destrutivo os terremotos lá, e morre depois tanta gente. Este de 1985, aliás, demorou 4 minutos, com literalmente milhares de réplicas depois nos dias seguintes. Agora, Muito pouca coisa aguenta
4 um minutos registro tão deve parecer prolongado. horas, não é? Nós ouvimos Sim, relatos sim, de quem passa. Bem, 30 segundos até recentemente. cá, não foi? os lisboetas Em tiveram Portugal. essa experiência vaga, não é? De sentir a terra fazer claro, e são segundos, imaginemos o que sejam 4 minutos, é o fim do mundo em cuecas. Depois, 32 anos depois desse dia 19 de setembro, estávamos em 2017, claro, houve homenagens, como há todos os anos, às vítimas daquele terremoto de 85 e houve, sobretudo, em toda a cidade do México, exercícios de simulação. Havia com alarmes, lá faziam aquilo tudo para as pessoas aprenderem ou lembrarem-se o que é que se deve fazer. Naquele preciso dia fizeram essa simulação e, sobretudo, com as tónicas em casa, claro, mas nos escritórios e também nas escolas, para ter essa formação do que fazer se houver o terremoto. 2 horas depois do fim dos tais exercícios, e exatamente 32 anos depois, é verdade, é uma coincidência macabra, a cidade do México voltou a tremer. Foi mais curto, demorou mais ou menos 20 segundos e um bocadinho menos violento naquelas escalas, mas foi o suficiente para causar uma destruição imensa e matar 370 pessoas. Agora, no meio do drama daquele dia, houve um drama em particular que deixou o México inteiro em suspensão durante horas. Houve uma escola, o Colégio Rabsamen, que veio abaixo e matou 26 pessoas, 19 delas eram crianças, eram estudantes. Agora, um pouco por toda a cidade, os bombeiros andavam como doidos, claro, a tentar salvar as pessoas que estão vivas debaixo dos escombros, como nós vimos, claro, nas pedras, que às vezes ficas em bolsas de ar, há aquele conselho de se pôr debaixo de uma mesa pesada e tudo, e há pessoas que conseguem, de facto, sobreviver, e o que se faz é, naquelas primeiras horas, que são cruciais, tentar tirar as pessoas. E nenhum lugar se tornou mais o símbolo dessa esperança do que o tal colégio Rebsamen, porque no meio de lá do que restava dos 4 andares que tinha aquele colégio, estava uma menina viva, que é dela que vamos falar hoje. Frida Sofia nasceu em 2005, ela tinha 12 anos em 2017, na cidade do México, e estudava, como já vimos, no colégio Rebsamen. Ela tinha 12 anos, portanto, no dia em que houve este terremoto. Durante 2 dias, os bombeiros moveram uma gigantesca operação, até a Marinha que coordenava aquilo tudo, mas pronto, estes operacionais, para tentar resgatá-la dos escombros. O México inteiro acompanhou aquele drama todo pela televisão, ninguém saía. Claro, sim, como nós nos lembramos às vezes destes casos, os mineiros no Chile, os miúdos na gruta na Tailândia, estas coisas que as pessoas ficam coladas. Claro, e depois de uma catástrofe toda, aquilo era quase uma esperança do... Está ali uma miúda que vamos salvar. E acompanharam este drama pela televisão graças à incansável jornalista Danielle de Iturbide, que ela é uma jornalista da televisão pública mexicana, a Televisa, e que durante 48 horas ela não dormiu, não arredou pé, ia falando com toda a gente que conseguia, testemunhas, os responsáveis tais da Marinha. Sempre em direto, a partir do lugar. Sempre a ser chamada em direto. Sim, claro. Sempre ali e a tentar falar e saber mais, e é ela que, no fundo, é o rosto desta ideia. Anda a falar com quem coordena as operações, com os bombeiros, que lhe vão, com algumas testemunhas, que lhe vão dando umas pistas, ela vai dando novas informações, a dizer, ouviu-se a voz dela, ela disse o nome dela, agora deram-lhe água, todas essas coisas assim. Para não atrapalhar, ela era a única jornalista que estava autorizada a aproximar-se do perímetro. Escolheram a RTP mexicana, a Televisa, e ela era a única pessoa que lá estava. Ia dando lá, de facto, conta destes progressos. Houve, com testemunhas, entrevistavas, eles diziam assim, era um bocadinho, dizia, sim, ela já disse o nome, já ouvimos, disse que se chamava Frida Sofia. Depois há um que explica como é que se dá a água, porque são 48 horas, não é? Com um tubo, e vai-te explicando como é que ela tinha de beber. Falou-se também dos pais, eles não quiseram dar entrevista, ela apontou ali naquele grupo, estão os pais, estavam lá outros pais também, de pais que tinham perdido de facto os filhos. Oficialmente já. Aquilo tudo, e eles compreensivelmente não queriam falar para a televisão. E as equipas iam chegando cada vez mais perto, ia-se dando conta, estamos a chegar cada vez mais perto dela, já a ouvimos melhor. Foram-se organizando no México missas e vigílias e essas coisas todas que as pessoas fazem, enquanto o México inteiro, os milhões de pessoas coladas à televisão a acompanhar aquele drama. E pode-se dizer que durante estes 2 dias a Frida Sofia foi a pessoa mais famosa e mais falada do México, até que ao fim destes tais 2 dias de diretos e de esperança e de tudo mais, veio uma notícia que não é triste, mas é absolutamente inacreditável. A Frida Sofia não existia nem nunca tinha existido, é verdade. É uma história que nasceu com uma série de mal-entendidos. Um diz que disse, que começa com... Parece que há uma miúda que está ali, a jornalista ia entrevistar, a Danielle ia entrevistar outra pessoa que dizia
Pois, porque está ali uma miúda, isto foi-se. E depois gerou-se a si próprio. A hesitação vai sedimentando como então está lá uma verdade, miúda, isto está lá uma miúda. Claro. Que horror. E portanto há um responsável que vai falando destas coisas. Depois houve de facto pessoas que lhe diziam: eu não sei nada disso, não ouvimos nada disso. Só que se começa a constar, as pessoas começa alguém a chamar, vamos cá, e mobiliza-se ali tudo aquela coisa, até porque a hierarquia começa em movimento, os ministros e tudo a ligar, e tem que se tirar a miúda daí, se faz favor, uma operação que vai crescendo. Depois não se sabe também de onde nasceu este nome, Frida Sofia, e os tais pais, que também não existem, esta miúda não existe, não é? E a jornalista dizia: estão ali os pais, porque alguém lhe dizia assim: acho que os pais estão ali. Imagina. História. Claro. Foi uma história que causou uma onda de indignação no México gigante, só comparada à própria paixão que a história tinha causado. Foi uma revolta gigante no México, esta verdadeira novela mexicana. A Televisa abriu um inquérito, o governo abriu um inquérito, a Marinha, que estava a coordenar as operações, abriu o inquérito e a notícia correu o mundo. Ainda se encontram artigos aí, todos os jornais do mundo publicitaram e operacionais destacados um numa hora barraco. fulcral. Claro, foi Podiam um estar barraco, noutro lugar. Claro, imagina a gente pôr a ideia que demos há bocadinho da mina no Chile. Exatamente. Ou da gruta na Tailândia, e de repente vir a Judite Sousa dizer: olha, afinal estou aqui na gruta, isto não está cá nada, isto afinal, o povo é sereno. Que escandaleira. Mas só lá daquela maneira que só a Judite Sousa sabe falar. Agora, a explicação é sempre a mesma das notícias falsas todas. Esta jornalista, a tal Danielle, ela era bem intencionada. E depois ela própria estava no meio do choque, cansada, cada vez mais cansada. E claro, deu por boa a primeira coisa que lhe disseram, não foi confirmar com, se calhar, uma autoridade maior, e foi fazendo, não é? A Marinha não tinha propriamente um porta-voz que centralizasse a informação, portanto, responsáveis era muita gente. Aquele almirante é responsável, aquele, mas Entre eles, claro, efetivamente, claro. Claro. E numa situação limite, não é? Estão à procura, Sim, há uma desorganização natural da coisa. Cada vez mais cansada, Claro. com aquela shitex todo, também estava ela própria no meio daquilo tudo, e a coisa foi escalando, e depois é uma pescadinha de rabo na boca que vai sendo validada pela própria televisão. Com as proporções que as Claro, coisas estão. porque depois a Marinha não pode dizer: não está lá miúda nenhuma, não vem na televisão, percebes? Isto alimenta-se uma coisa à outra. Incrivelmente, 32 anos antes, no tal terremoto de 1985, tinha havido uma história muito parecida com um rapazinho chamado Monchito, que também nunca existiu. É incrível. A história repetiu-se exatamente no mesmo dia, 32 anos depois. Agora, se a nossa Frida Sofia não existia, as outras 26 pessoas, claro, que morreram naquele colégio eram bem reais. E esta escola, tal como muitos edifícios públicos e privados que caíram, não aguentaram o terremoto por uma série de fraudes, construtores que, para salvar dinheiro, por incúria ou por fraude, não construíam com materiais antissísmicos. Muitas histórias destas na cidade do México nesta altura. E a da escola, em particular, a dona do colégio, ela tinha mandado construir o tal quarto andar, que era a casa dela, sem qualquer respeito pelas ordens, pelas diretivas Sim, de antissísmicas, construção. Claro, e ela foi condenada a 31 anos de prisão, como foram outros construtores. É verdade. Que escandaleira. Veio tudo ao de cima. Sim, e claro, o colégio foi tão público que se tornou também um símbolo dessa incúria que causou a morte de pessoas. Quanto à jornalista Danielle de Iturbide, depois de todo o ódio, ela diz que é o dia mais horrível da vida dela, não é? E recebeu muito ódio nas redes sociais, é hoje a apresentadora do programa mais visto da Televisa. E a Frida Sofia, a menina que nunca existiu, morreu, aliás, não morreu, faz hoje 7 anos.